Olá, e aí? Como vai minha amiga, meu amigo, meu coach, minha coach? Aqui estou. Hoje, como prometido, vim trazer um conteúdo referente ao conteúdo de ontem. Ontem falei sobre a 16ª Lei do Triunfo, a regra de ouro, e dividi em duas partes, porque o conteúdo é extenso e maravilhoso. Por essa razão, falei ontem, hoje eu quero trazer um reforço em cima desse conteúdo, porém na área espiritual. E amanhã trago a segunda parte fazendo o encerramento dessa série, tá bom? Para quem é novo no canal, sempre tem um ou outro, né? Meu nome é Maria Luísa Bueno, me apresento aqui no YouTube como Master Coach, tá bom? Eu tenho formação em PNL, para Practitioner, Coach, Master Coach, sou treinadora, também conselheira espiritual, trabalho foco no positivo, disciplina, gestão do tempo e me especializando em inteligência emocional. Pois bem, ontem, apresentando a regra de ouro, eu falei que há mais de 4.000 anos, já os primórdios já aplicavam essa regra de ouro. Ainda hoje, há quem diga que é apenas uma ideia filosófica, mas, dentro da pesquisa de Napoleão Hill, ao contrário, as grandes empresas, os grandes negócios, as pessoas de grande triunfo, elas aplicam a regra de ouro. E eu disse também que a regra de ouro é uma palavra que consta do livro sagrado e que para você alavancar a sua vida na área espiritual, você vai encontrar esta frase que não é nada filosófica, mas que é uma palavra do sábio, para mim o maior coach do mundo, o instrutor e arquiteto, criador, na pessoa do filho dele, Jesus Cristo, a saber, né? Então está escrito aqui, olha, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: portanto, Jesus aconselhando os seus discípulos, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Veja bem, o contexto desta palavra era a continuação de um sermão, o qual Jesus fazia numa montanha. Jesus sempre, onde ele estava, multidões o cercavam. E nesse capítulo exatamente, esse texto era a continuidade de um grande sermão que ele trazia para os seus discípulos e os demais seguidores e curiosos e tudo mais. Aqui, o contexto desse capítulo, desse versículo aqui, ele estava fazendo a continuação do sermão dentro do contexto do hábito que as pessoas tinham de julgar umas às outras. Então, vamos lá. O que é que a regra de ouro diz? A regra de ouro diz que devemos fazer às pessoas o que queremos que elas façam para nós. Aí Jesus explica da seguinte maneira também: façam, você que deseja o bem, faça para os demais para que os façam também. E aí ele fala, esta é a lei e os profetas. Veja bem, se esta é a lei, é porque é um princípio. Se é um princípio aplicado, não tem como retornar isso, como contornar, como dar jeitinho. Isso é óbvio, é claro e evidente. É toma lá e dá cá. É semear e colher, é dar e receber. A vida nos dá mais do mesmo. É na mesma medida com que eu semear, eu também vou colher. E veja que o mestre aqui, ele já vinha aconselhando e treinando
a mente de pessoas incultas, assim como ele também falava para os doutores da lei. Diz o registro sagrado que aos 12 anos ele já foi localizado pregando para os doutores da lei. Por quê? Porque havia nele uma inteligência espiritual, uma sabedoria espiritual. É bem claro que não estamos colocando aqui em confronto, não estamos colocando em xeque-mate a personagem do Filho de Deus, a pessoa dele, a espiritualidade dele, a existência dele, o conhecimento dele, não. Porque aqui nesse exato momento ele também era um homem, a Bíblia registra que ele foi filho do homem, ele experienciou as mesmas dores que nós experienciamos nessa terra, ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele se sentiu abandonado quando ele está ali na cruz do Calvário. Registros contam que quando ele estava ali, por um momento ele fala, Deus meu, ele se reporta ao Pai, por que me desamparaste? Tal foi a aflição que ele sentiu, a dor em seu corpo, porque ele veio preparado para isso, né? Então, ele já tendo experienciado no corpo, vivenciando com os homens as amarguras, as aflições, ele com muita propriedade lhe diz, o que quereis que vos faça, faça também. Então, o grande segredo de se viver bem não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. E quando ele diz assim, esta é a lei e os profetas, ele também está se reportando a uma palavra profética que o Pai já havia dado através dos seus profetas, das inspirações que ele dava para os homens desde o começo da aliança de Deus com os homens na terra. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, tem um momento em que ele diz assim, ele manda uma mensagem através do profeta, para o profeta declarar para o povo o seguinte: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em vossos profetas e prosperareis. Veja bem, credes em vossos profetas e prosperareis. Quando Jesus está na terra, muitos o chamaram de vários nomes, o rotularam das mais diversas nomenclaturas. Mas ele também foi tido como grande profeta, porque ele falava palavras que estremeciam as entranhas dos homens. Ele sabia o que estavam falando, criticando, zombando, ignorando, discutindo a respeito dele. E ele falava a palavra que atingia o âmago, o profundo e oculto. E ele também trouxe palavras do passado para o presente e revelações futuras. Ele falava em parábolas para os seus filhos, falava em parábolas porque muitos nem entendiam. Depois ele discorria bem sobre aquela parábola e esclarecia, trazendo o entendimento e a revelação. Então aquele que acredita, aquele que pega uma palavra de autoconhecimento, uma palavra de desenvolvimento, uma palavra que venha trazer revelação, aquele que aceita, aquele que recebe a palavra, ele pode ter certeza que ele terá uma resposta e que a resposta virá de acordo com a sua necessidade, que a resposta virá a alcançar o seu interesse, porque tem um momento em que Deus, através do seu Santo Espírito, revela aos homens e registrado ficou na palavra, ele diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho de vós,
pensamentos de paz para lhes dar o fim que desejais. E quantas das vezes você e eu, numa dor amargurada, né, com a alma amargurada, numa dor profunda, buscando resposta, buscando solução, buscando estratégia, buscando direção, você está ali se amargando, se martirizando, os pensamentos estão te perturbando, estão te colocando cada vez mais em conflito, em confronto, e você não é capaz de ouvir a voz de Deus, porque as vozes estão te perturbando e você está achando que a sua dor é no sentimental, é no emocional, é no financeiro, é lá no trabalho, sendo perseguido por A, por B ou por C, e de repente não é nada disso. De repente a dor que você imagina ser no emocional não são suas emoções que estão doloridas, é a sua audição que não está boa. É porque você não para ouvir Deus falar. E quantas das vezes Deus está falando num ato simples de uma criança brincando, ou de uma ave, de um animal. Quantas vezes ele está mostrando para você a beleza da flor, que amanhece linda, maravilhosa, e no final do dia ela pode estar murcha, seca. Ele está querendo com isso dizer para você, olha, você acordou hoje, você desabrochou, você está de pé, você está com os 5 sentidos em funcionamento, você tem a água, você tem o pão, está restrito, mas você tem, você está aí. Olha, a porta do emprego está aberta, não é o que você deseja, mas vai para lá agradecendo, vai acreditando que eu te dou força suficiente, eu te dei mais um dia de vida, eu te dei oportunidade, agora vai e faz a sua parte, que é estudar, que é enviar currículos, que é se autodesenvolver e ir atrás e conquistar. Aí de repente você fala, eu sei de tudo isso, mas eu não vou, eu quando percebo estou me auto-sabotando, estou procrastinando. Então, aí sim, você parou, você ouviu a voz de Deus dizendo para você, olha, faça para as pessoas o que você deseja que façam para você. Então você para tudo e analisa como é que você está se comportando. Você está chutando o cachorro porque está com raiva, porque está com dor de cabeça, porque brigou com o chefe, porque brigou com a esposa, porque brigou com o filho? Tá tudo errado. Volta, reflete, refresca a memória, dá um tempo para você e recomeça. A cada segundo nós temos a oportunidade de recomeçar. Ah, mas não dá mais porque eu já sou assim mesmo, já me rotularam de rebelde, de revoltado. Não importa o que as pessoas fazem, dizem, rotulam. Aqui, quando Jesus aconselha os discípulos a não fazer a crítica dos demais e fazer para os demais o que desejasse receber dos demais, aqui ele está dizendo, olha, a hora é agora. Você está me ouvindo de fato e de verdade? Então passe a aplicar o que eu estou te ensinando. É todo dia, é toda hora, é no momento presente, é agora. O passado não importa. O passado você tem que esquecer. A semana passada eu trouxe um conteúdo a respeito de que ele nos orienta a não lembrar das coisas antigas e nem considerar as coisas passadas. É para que você esqueça, porque ele pode e ele quer fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Quando alguém libera uma palavra profética para mim e para você, é para a gente crer, é para a gente acreditar. Porque há ou melhor, há não, o universo, a vida, o nosso dia a dia é regido por leis.
muitas são as leis, muitos são os princípios. E há um princípio, o princípio da fé, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova daquilo que se espera ter. Portanto, então, o que é que você espera ter? Um aumento de salário? Uma promoção no seu trabalho? Recursos para comprar a sua casa, para trocar seu carro, para investir na saúde da sua família? É o amor de alguém que você não alcança, não conquista, é a saúde de alguém, eu não sei o que é, mas uma coisa eu digo para você, você precisa ter uma mudança de mentalidade, você precisa enxergar além do que você está vendo. Nós não podemos, quando queremos alavancar a nossa vida espiritual para que as demais áreas da nossa vida seja desenvolvida, nós precisamos conhecer os princípios que regem a nossa vida espiritual. O primeiro princípio é crer. Crer naquilo que você não vê. E há um poder muito grande para isso, que é o poder da visualização. Fé é isso, é visualizar aquilo que ainda não existe. Veja, cientificamente é comprovado que nosso cérebro não define o real do imaginário. Então, pega esse gancho, alavanca essa ideia de que o cérebro não conhece e faça um exercício de visualização. Há um momento que Jesus fala para os seus discípulos assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás ao monte, transporte-se de cá para lá, e o monte transportar-se-ão. Ora, ele estava falando da medida da fé. Ele está também se reportando a qualidade da fé. A qualidade da fé é comparada na boca do mestre, do grande mestre, o grande treinador, o Senhor que carregou multidões, que manifestou sinais e maravilhas, que mostrou que há um princípio no mundo espiritual, que é o princípio da fé, da credibilidade, do poder das palavras. E ele diz que a fé é como um grão de mostarda. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é minúsculo. E ele é minúsculo, ele pertence então a uma hortaliça que, quando você semeia esta semente, você cuida dela, ela vai entrar no processo, né, que ela morre na terra e começa a produzir, e quando ela vem nascendo, ela é a maior das hortaliças. Ela é uma semente minúscula e se torna a maior em crescimento das hortaliças. Ele está dizendo o seguinte: a tua fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se você acreditar no que o registro sagrado, no que a Bíblia diz, porque tudo que você encontrar em livro de psicologia positiva, de autoajuda, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, como que eu posso dizer, documentos publicados, artigos científicos publicados sobre conceitos, sobre doenças, sobre o comportamento do homem, sobre o que o corpo explica, sobre qualquer órgão do corpo, proteínas, sobre qualquer coisa que você vai encontrar dentro dos artigos científicos publicados, você sempre vai encontrar alguém trazendo um conhecimento filosófico fundamentado nos registros sagrados.
A Bíblia é uma regra de fé, é um manual de conduta, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela pode ser interpretada literalmente, simbolicamente e figurativamente. Esse texto em específico, Jesus está orientando os homens a não serem tão duros, tão rígidos. Ele está orientando o homem a ser flexível, passivo, né? Tolerante, amável. Lá no livro de Gálatas, se não me falha a memória, o capítulo 4 em diante, ele mostra, ali Deus fala através do apóstolo Paulo. Quem foi apóstolo Paulo? Um homem sábio, poliglota, um homem que até então, outrora, ele perseguia os cristãos. Por quê? Ele perseguia por zelar demais da lei. Ele achava que os cristãos eram baderneiros, eram pessoas que arrazoavam da fé, da verdadeira fé que ele conhecia. Então, ele perseguia, ele incendiava casas, ele sacrificava cristãos, mandava prender, açoitava, até que um dia ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com o eu sou superior através do seu eu. E ele então refletiu, ele experienciou na sua própria pele a necessidade de exercitar a fé para receber a cura. Ele ficou cego instantaneamente, mas ele é levado para a casa de um cristão, onde lá ele é ministrado e através da ministração daquele cristão, ele tem um encontro com Deus e reconhece o Deus verdadeiro. Ele para de perseguir os cristãos, ele passa agora a ser perseguido. Por quê? Porque agora ele vai levar as boas novas de Cristo, do evangelho de Cristo. É por isso que se chama cristão, porque quem trouxe esse evangelho, né, para essa nossa era foi Jesus Cristo, foi o Filho de Deus. Muitos são seus seguidores, muitos são os que rejeitaram a riqueza para viver da pobreza e experienciar o sofrimento e a dor. Mas o Filho de Deus, ele se despojou da sua glória, ele vem como homem, ele fala de uma forma que ele é mal interpretado, que ele é criticado, ele realiza sinais, prodígios e maravilhas e ainda assim duvidaram dele. Foram bem poucos os que acreditaram, mas como ele é uma figura principal dentro da Bíblia, ele é o começo, meio e o fim, a figura central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo, e é por isso que eu te digo sempre que quando nós queremos alavancar uma área da nossa vida que está engastalhada, que está em ruínas, que está enroscada, que não funciona, que não flui, nós precisamos nos reportar, então, talvez a área espiritual, porque se o seu espiritual está bom, está bem, você consegue arrastar as demais e você vai paulatinamente, constantemente, profunda e continuamente trabalhando as demais áreas. E aí você vai descobrindo que há um particular tesouro, há algo que você pode conquistar, que o sucesso, ele está em todas as áreas, que é um conjunto. Sucesso não é apenas ter dinheiro no banco, na conta bancária, investimentos financeiros. Sucesso não é apenas isso, porque se fosse assim, países de primeiro mundo, onde as pessoas são abastadas e têm recurso suficiente, não haveria o maior índice de suicídio. Não. É claro que tudo tem que ter o equilíbrio, mas sucesso começa numa paz interior, numa certeza de que não somos obra do acaso, que nós somos, sim, seres iluminados, seres para ter sabor,
que viemos com um propósito, que não somos obra do acaso, que não somos um acidente de percurso. Até mesmo as pessoas que são frutos de um estupro e que não foram abortadas e que viveram e que vivem, elas não são. Há um histórico. Há uma razão de ser. Nós viemos com um propósito e é melhor aceitar, é melhor ser grato, é melhor acreditar, é melhor buscar as técnicas e as ferramentas que nos capacitam a trocar o mal com o bem para que vivamos em paz, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, o Criador, a fonte da energia maior, ele é pai de órfão e juiz de viúvas. Se você se sente desamparado como uma viúva, carente, buscando os seus benefícios, os seus bens e coisa e tal, saiba que tem alguém que faz justiça por você. Se você se sente um órfão, desamparado, abandonado, saiba que tem alguém que faz justiça por você. Ninguém perece porque Deus abandonou. As pessoas perecem porque se entregam ao abandono, ao fracasso. E eu já disse e continuo repetindo algo que aprendi, que fracasso não existe. O que existe são resultados para que eu me desafie cada vez mais. Eu não vou dizer que eu não vou me cansar, que vai ter momentos que eu vou dizer, tô cansada, não aguento mais, mas Deus não tenta ninguém, a sua energia está dentro de mim e de você. Nós só devemos insistir, persistir, sermos decididos. Tem que ter decisão, tem que ter mudança de hábito, tem que ter disciplina, tem que ter foco no positivo, tem que ter gestão do tempo, tem que ser gratos, porque a gratidão revela caráter. Olha, a nossa reputação, ela é criada através de rótulos formados na mentalidade de muitas pessoas que nos cercam. E as pessoas nos veem das mais diversas formas, com os mais diversos olhares. Basta você não agradar uma vez, tudo que você fez está por água abaixo. Mas o nosso caráter não, nosso caráter é libado, sabe? Nosso caráter é nosso. Nós somos aquele que criamos, que fazemos e que brigamos por ele, porque se alguém ameaça o nosso caráter, nós com propriedades e com base também na lei, porque há uma lei divina, há uma lei que rege o universo, mas os homens também criaram suas leis. As leis naturais podem até falhar, mas a lei divina não falha. Não falha. Então, veja bem, a regra de ouro é fazer ao homem. Vou ler mais uma vez o texto. Jesus diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Veja, aqui, dentro desse contexto, como eu disse, Jesus estava orientando os homens a não criticar, não difamar os demais, não entrar no jogo, não entrar na vibe, né, deles. Mas aqui ele está refletindo e ele está trazendo a bondade de Deus, porque Deus é justo. Então eu vim aqui hoje da parte de Deus te dizer o seguinte: se você é uma pessoa que hoje está sendo injustiçada por alguma razão, por alguma questão, você está se sentindo injustiçado, eu vim aqui te dizer, calma, calma, aguarda, preferencialmente em silêncio, porque Deus é juiz e a justiça dele acontece. Ele viu o que foi feito, ele presenciou
tudo. E ele não se esquece. Você pode até ter se esquecido, mas ele não se esquece. Está escrito também que pode até uma mãe se esquecer do filho que amamenta. E quantos casos desses nós já vimos de pais que esqueceram os filhos dentro do carro, não é? E alguns não tiveram a chance de serem salvos, morreram asfixiados dentro dos carros, dos veículos e tantas outras situações. Pode até uma mãe ou um pai esquecer do seu filho, mas ele não esquece. Foi ele quem soprou alma vivente em você e em mim. Lá no livro de Jó tem uma pergunta muito pertinente que Deus faz a Jó. Onde estava tu quando eu cuidava de tudo, quando eu mostrava? Isso significa que eu não vim aqui colocar caraminholas na sua cabeça. Eu não vim aqui pregar religiosidade, mas eu vim aqui dizer para você que nós já existíamos. Eu não discuto se há vidas passadas ou se não há. Eu entendo que eu existia e eu vim com um propósito e eu tenho uma vida eterna. Essa é a minha concepção. Então, por conta disso, eu venho te dizer que aquele que nos criou vê tudo e que as leis e os princípios regidos por ele são reais e são passíveis de cumprir, sim. Em qualquer tempo ele estará fazendo justiça, tá bom? Essa é a palavra, esse é o recadinho do coração, essa é a mesma regra de ouro que você ouviu da 16ª lei do triunfo. Ela também se completa aqui na Bíblia Sagrada, no registro sagrado. E o mais lindo é que essa palavra ela é contemporânea, ela foi dita por Jesus, mas lá no passado, dentro da primeira aliança que Deus fez com os homens, ele manda um recado para o povo. Ó, gente, creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Então, eu venho te dizer o seguinte, eu estou segura, muito segura da minha proteção, do livramento. Eu já tive muitos livramentos, eu já tive muitos momentos que eu entendi que foi uma proteção de Deus que me livrou do perigo. Eu já tive, estou tendo e continuarei tendo. Você pode dizer as suas experiências. Agora tem algo ainda mais importante. Mais importante eu não digo, tem algo ainda mais para acrescentar. Credes em seus profetas e prosperareis. Você sabia que eu, nesse exato momento, represento um profeta? Por quê? Porque eu vim falar uma palavra que não é minha, que é dele. Eu vim declarar para você. Não troque o mal com o mal. Te fizeram mal, você recebeu o mal. É algo que você pode, dentro da justiça terrena, buscar seus direitos, faz. Mas se é algo que você deveria, para encontrar a justiça, trocar o mal com o mal, não faça isso. Eu te digo, troque com o bem. Abençoe, abençoe e abençoe. E aguarda, porque na ira do homem, se você cometer alguma justiça, irado, na ira do homem não impera a justiça de Deus. A justiça feita pelo homem para o olhar de Deus é considerado trapos de imundícia. Ele se reporta, essa segunda parte da minha fala, Deus faz uma comparação o registro sagrado, o momento em que é falado isso, ele se reporta às gases, né? Aos curativos que os leprosos usavam, que aquilo, uma vez usado, não servia mais. Não é diferente nos dias de hoje.
Então, significa que se você for se vingar, se você for buscar a justiça com as suas próprias mãos, sem a direção de Deus, não vai dar certo. Então, observe o que é que está acontecendo. Por que essa dor? O que é que está acontecendo? Qual é o seu sentimento atual? Qual é a sua emoção? O que é que está por trás de tudo isso? Busque conhecer, limpe as memórias, ressignifique, entregue para Deus, acredite que há infinita inteligência criativa existente na sua mente subconsciente. Ela sim, ela tem ligação com a mente divina e soberana e onipotente do Criador, aquele que nos criou. Ele não nos criou para vivermos uma vida de derrota, de fracasso. Ele nos criou para vivermos uma vida de sucesso, uma vida onde a gente acorda pela manhã grato, avançando. Às vezes tem dia que começa tudo dando errado. Aí o que você faz? Você começa a agradecer. Sabe por quê? Tem uma razão de ser. Alguma coisa boa vai acontecer. Então ele começa a te livrar do perigo. As coisas estão dando errado, você está atrasando para pegar o ônibus, para tirar o carro da garagem, para sair. Não reclame, agradeça. Até se você perder um voo, né? Uma viagem fora do estado, da cidade, do país, eu não sei, agradeça. Isso é ter intimidade com Deus, isso é viver no âmbito da espiritualidade, ter conexão com o Altíssimo. As demais áreas da nossa vida, chega a hora em que você realiza, sim, os seus sonhos. Quem está falando é alguém que está vivenciando, que está experienciando, que já viveu, que já experienciou e que não avançou mais por não acreditar, mas nunca é tarde. A hora é agora. Estou acreditando, estou exercitando, estou praticando, estou aplicando e replicando e vendo os resultados. E é claro que ninguém chega no 20º degrau sem passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Tudo é passo a passo, passo a passo. Vamos viver um dia de cada vez, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tão certo como o dia passa e a noite chega, assim a noite passa e o dia chega. Então, tem que ser da mesma maneira. Tá bom, minha querida e meu querido? Espero ter contribuído para a sua vida espiritual, porque ela em atividade, ela em ação vai garantir que o seu emocional fique bem, que o seu sentimental seja restaurado, edificado, restituído, o seu conjugal, o seu financeiro, o seu profissional, o seu material, todas as áreas vão se acertar. O equilíbrio nos pertence. A natureza, ela está meia desequilibrada por obra das mãos dos homens. Mas tudo que Deus criou tem uma energia, tem um equilíbrio. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, corpo, alma e espírito devem estar em paz, em harmonia, em sintonia com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou parando por aqui. Quero deixar um recadinho para você que não é inscrito no canal, que você possa clicar aí em inscrever-se, clique também na opção todas, compartilhe com alguém se fez sentido para você esse conteúdo e dê seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom, tá bom? Vou ficando por aqui, desejando-lhe que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, invada o seu coraçãozinho, hoje e sempre.
Beijos, fique com Deus. Tchau, tchau.